Olá, pessoas! Bem-vindos à nossa live de retrospectiva do ano de 2022. Eu vou chamar a Lady para entrar aqui na nossa conversa, na nossa live, para que a gente possa ter essa conversa de novidade, bastante coisas acontecendo. A Lady já vai entrar agora, para que a gente possa ter essa conversa. 2002, 2002. Tô só 10 anos atrasado, 20 anos atrasado. Olá, Lady. Tá quantos anos atrasado? 20 anos, 10? 20 anos atrasado. Ai, pessoal, final de ano. Agora eu olhando aqui na live, eu tô bem com cara de grávida, meu Deus. Então, não sei o que que tu falou, Bernardo, mas a nossa ideia hoje é só fazer uma retomada do trabalho que a gente fez na Meu Pequeno Baobá. E até quando a gente para olhar, até um pouco assustador, assim, o quanto de coisas que a gente fez, que a gente deu conta, e que só vão de encontro ao que a gente defende, que a gente sempre fala, né? De um compromisso ético com a educação para além daquilo que aparece, né? Para além da sala, para além da escola, tem todo o trabalho que a gente vai fazendo desse formar-se cotidianamente. Não, e é legal isso que tu traz, Lady, porque é bem isso, de que agora eu percebo que as leituras, todas as leituras, os debates que a gente teve, eles vão nos construindo como professor, né? A ponto de chegar, assim, aos momentos em que, tá, como assim tu não sabe disso? Como uma coisa que para mim, né, e para ti, que a gente passou o ano inteiro estudando vários livros, é uma coisa de, pai, lógico que é isso, porque eu já vi uma, duas, três, várias vezes, eu já discuti, conversei com outros colegas, né, professores da, perto aqui de mim, ou longe, enfim, mas a gente discutiu. Então, às vezes, a gente está tão imerso nesse mundo que parece que todo mundo está, e não é, né? Eu acho que o nosso trabalho é esse, de tá, como é que a gente vai fazer com que esse conhecimento que a gente está tendo acesso, essa discussão que a gente tem acesso, mais pessoas possam, né, conversar com a gente, né? Então, a ideia é que com os grupos de estudos é essa, que seja um valor acessível, mega acessível, né? Não seja de graça, porque senão fica uma coisa tipo, paguei ou não paguei, tanto faz, mas é um valor mega acessível para que a gente entende que professor é uma classe que não é, né, das mais bem remuneradas, então que seja acessível, mas também tenha comprometimento, né? Porque então a hora que a gente consegue alinhar essas duas coisas, a gente entende que a gente consegue atingir mais pessoas e a gente fica bem feliz quando uma pessoa que não nos conhecia começa num grupo de estudos, daqui a pouco a gente abre outro grupo de estudos, a pessoa está no outro, está no outro, tá, ok, legal, essa pessoa gostou, né, da gente, gostou da nossa metodologia, então é legal quando a gente consegue ver que a ideia de duas pessoas lá não é só a nossa, né, tem mais pessoas que compartilham com ela, então é bem legal essa dinâmica. E mesmo a gente fazendo esse pacote acessível, que é com o intuito mais de pagar os livros que a gente compra, né? Claro, a gente não vive disso, né? Tanto eu quanto o Bernardo temos nossos trabalhos como educadores e coordenadores e tudo mais. Mas ainda assim a gente também mantém esse compromisso de ter a oportunidade para aqueles que de fato não têm, né? Que mesmo que seja acessível, a pessoa não tem como pagar. Né? Então, por exemplo, no ciclo de estudos anual que a gente abriu, que as pessoas podiam se inscrever para participar do ciclo todo, né? Que foi o primeiro grupo divulgado, que eu fiz o dever de casa, deixei separado os livrinhos, perdi um agora. Esse aqui, então, foi o primeiro, né? E foi um grupo que aconteceu de janeiro a dezembro, né? Então, as pessoas puderam se inscrever para participar de todos, e além disso, todo mês a gente abria a opção de 15 vagas gratuitas para quem quisesse participar, né? Então, a gente buscou também essa maneira de conseguir chegar em todos. E já que eu comecei, vou ir falando da retrospectiva, né? Então, o primeiro grupo foi esse, que terminou agora, em dezembro. Depois, lá em março, nós tivemos uma segunda edição do grupo de estudos Educação de 0 a 3 anos, que é esse aqui, né? Então, foi um livro que a gente já tinha... Foi o primeiro livro
que nós estudamos, né, enquanto grupo de estudos da Meu Pequeno Baobá. E nós repetimos, então, como já tinha tido pedidos e tudo mais, e é um livro que a gente acredita que é uma base muito importante também para quem trabalha com essa etapa, a etapa 0 a 3. Pode me interromper, Bernardo, senão eu vou ir Não, falando. é que eu não fiz o tema, não peguei os livros, não consegui, mas eu estou Tá. acompanhando. Então, depois, ainda em março, nós fizemos um grupo gratuito que tinha relação com esse, que foi sobre o livro Abordagem Pickler da Educação Infantil. Né? Então, foi um grupo de encontro único, que foi também com inscrições gratuitas, que aconteceu no mês de março. E Aí, lá em abril... esse tá lá no canal no YouTube, né, Led? Esse do Demi Pickler. Tem disponível. Na verdade, se vocês derem uma olhada, eu sei que o pessoal hoje em dia já não acessa mais tanto o YouTube, mas a gente procura manter lá alguns grupos que foram abertos, ou encontros onde só eu e o Bernardo participamos, que assim também é uma maneira de manter o conteúdo na íntegra. E também já disponibilizamos grupos fechados na íntegra lá no YouTube. E aí, esse grupo foi em março. Em abril, nós fizemos, então, uma live lá no YouTube também, retomando o primeiro ano de grupo de estudos da Meu Pequeno Baobá. Então, quem tiver curiosidade, está lá no nosso canal. E daí, de maio a julho, veio aquele livro que todo mundo fala, mas que quase ninguém leu, que é As 100 Linguagens da Criança. Né? Então, nós estudamos o volume 1, tivemos 10 encontros, né? Foi um livro que, na verdade, eu ainda considero para mim como um livro divisor de águas da abordagem de Régio, o livro Diálogos com Régio Emília, da Carla Rinaldi. Mas esse livro ele vai trazendo, então, esse paralelo dos projetos, traz a visão dos educadores, como se mostrasse para a gente, né, o que acontece. E assim a gente consegue se dando conta de coisas que a gente não percebia até então. O legal desse livro é que nem a Leite falou, de que ele é um livro bem conhecido, é bem comum se ter nas escolas, porém é difícil, né? Se tu vai conversar com algum professor, o professor te fala, já conhece? Ah, conheço, já vi, mas nunca li. Então, né, que nem a Leite falou, foi o Diálogos com a Rádio Emília foi um que me mudou a perspectiva de como pode ser a educação infantil, e as 100 linguagens também, porque eu lembro do capítulo que falava sobre a questão lá do salto em distância, e daí as crianças criando, né, formas de criar as regras, de representar, daquilo ali, nossa, né, tu ter exemplos práticos de como pode ser, ajudam a tu sair de uma metodologia que é tão assim, o professor faz, para dar assim, dar oportunidade para as crianças fazerem, né, e daí ter exemplos práticos, às vezes ajuda tu ligar, pode ser assim, né, porque senão a gente fica meio perdido. Então esse livro também foi bem interessante, e tem 2 encontros deles lá no YouTube, o primeiro e o último. Então, para quem quiser ver lá no YouTube do meu Pequeno Baobá, são 2 encontros que estão de acesso livre. E além disso, além desse start, que principalmente esse capítulo traz, ele também mostra, por exemplo, a documentação pedagógica no âmbito de divulgação. Porque eu pelo menos tinha uma ideia de que tudo era produzido do zero, né? Por exemplo, as crianças quando queriam divulgar a competição do salto em distância, mas não. Então, cada símbolo, cada logo, vamos dizer assim, que foi criado pelas crianças, ele foi reproduzido nos demais, né? Então, já tira aquela ideia do trabalho exaustivo, vamos dizer assim, né? Mas não que, enfim, não sei se eu me fiz entender. E aí, lá em abril, aconteceu uma coisa importante também, que até então nós utilizávamos o Zoom. Eu e o Bernardo, nós preferimos o Zoom, inclusive. Mas as pessoas sempre diziam, usa o Meet, que é mais fácil. O Meet que é não sei o quê, blá, blá, blá. Então, a partir de abril até o final desse ano, nós utilizamos, então, a plataforma Meet, né? Compramos o acesso para poder gravar os encontros e disponibilizar. Isso também é uma parte que não aparece, né? Que a gente paga em dólar, então não é um investimento barato. Mas que a gente faz
justamente para que tenha continuidade do que está acontecendo. E aí, em maio, nós tivemos 2 encontros. Na verdade, iriam ser 2, mas um a gente adiou, porque foi bem na época que deu uns temporais e tudo mais. Então, em maio, nós tivemos o primeiro encontro com a Leilane, do Radar Pedagógico, e a Giovana, do Tempos da Infância, que foi sobre ser mãe e professora. Então, foi uma live que aconteceu lá no YouTube no comecinho de maio. Né? Que a Leilane, apesar de não ser mãe, é uma educadora, né? E ela vive essa realidade, tem colegas, está na escola, então é legal ter a gente buscou ter essa perspectiva do ponto de vista do Bernardo, que nunca vai ser mãe, e da Leilane, que não é mãe, e a Giovana e eu, então, enquanto mães. E aí, no comecinho de junho, teve a live com a Bruna, do Espaço Ponte, que a gente conversou sobre alguns capítulos do livro Bebês e Suas Mães, do Winnicott. E, então, Lady, também... olha só, agora eu percebi que no YouTube agora tem a divisão, tem a aba vídeos, que foram vídeos que a gente colocou o upload, só que esses que tu está comentando agora não estão no vídeo, estão na aba ao vivo. Então, se quem quiser procurar depois, né, é ruim porque segmenta mais ainda, depois achar, enfim, né, não tem o que fazer. Mas nessa aba ao vivo tem o da abordagem Pickler, o encontro que a gente fez de 1 ano, o Ser Mãe e Professora e o Bebê de Suas Mães. E, inclusive, gente, claro que eu gostei muito do encontro de maio, mas o encontro com a Bruna, quem tiver a oportunidade de olhar sobre o Bebês e Suas Mães, porque a gente não tinha também essa dimensão do olhar dela, que estuda profundamente o Winnicott e que trabalha também com essa perspectiva do movimento e tudo mais, então vale a pena, sim, ela foi muito esclarecedora. Quem tiver a oportunidade está lá na aba ao vivo do YouTube. E de junho a julho, então, já começando no 2º semestre, nós estudamos o famoso livro Afinal, que os bebês fazem no berçário, né? Que também foi um grupo que a gente recebeu várias pessoas novas e que foi muito bom, porque também é o tipo de livro que todo mundo conhece, mas que poucos leram, né? Geralmente tem lá na escola, mas nem sempre ele está acessível para todos. Aí, de agosto a outubro, a gente começou aquele pacote, né, que a gente lançou, que foram 4 grupos de estudos com encontros quinzenais, né, alternando os grupos, que deu uma trabalheira, deu um nó, mas que a gente conseguiu. Então, o primeiro grupo que a gente estudou não tem um livro, né, porque, na verdade, ele se chama Infâncias, História, Cultura e Política. E daí eu escolhi um livro para representar, que é esse aqui, ó, do Felipe Arrier, que é o História Social da Criança e da Família. Então, nesse grupo, a gente trabalhou 4 artigos, foram 4 encontros, todos eles falando dentro dessa perspectiva de olhar para a criança enquanto um ser antropológico, histórico, produtor de cultura e de política, né? E o legal, né, desse formato foi a primeira vez que a gente se utilizou de artigo e não de livro. Foi interessante, né? E quem sabe a gente possa fazer ano que vem, de que são encontros que daqui a pouco a gente também pode fazer live, né? Para conversar sobre eles, porque como é uma coisa única, né? Quem que se interessar pode ler, daqui a pouco até participar junto. Então, são formatos que eu e a Lady a gente também tá experimentando e vendo qual que pode ser legal. Sim. E aí lá, ainda em agosto, nós iniciamos o grupo de estudos do livro da Madalena Freire, que é o livro Educador, né? Que também foram 4 encontros paralelos com esse grupo das infâncias. E também, sempre paralelo a tudo isso, nós tínhamos no final do mês o encontro do ciclo anual. Né? Bom lembrar como é que funcionava a nossa cabeça. Então, em agosto, nós tivemos a nossa live de 2 anos da Meu Pequeno Baobá, que completou lá no Instagram 2 anos, aqui no Instagram 2 anos. E em setembro, como era o aniversário do Paulo Freire, novamente, nós trabalhamos um dos capítulos do livro Paulo Freire e Educação das Crianças, que inclusive eu acho que até hoje ele está disponível ali na nossa... Foi aqui, né? Isso, foi aqui no Instagram também. Então, o capítulo ainda está disponível, tenho quase certeza. Não estou mentindo para vocês.
Em outubro, nós começamos, então, no período eleitoral, acho que vale a pena o destaque, uma série de 13 vídeos com 13 indicações de livros para falar sobre política e educação, tanto com as crianças quanto com os adultos. Então, tá ali nos nossos reels, aqui no Instagram. Quem quiser dar uma olhada nas dicas, nós até planejamos poder continuar trazendo indicações literárias que a gente viu que movimentou e que o pessoal gostou. E que também foi um compromisso nosso, quando a gente fala que tudo é política, inclusive isso, é o se posicionar, é o trazer um outro olhar para além do que está na boca de todo mundo, vamos dizer assim. E aí, em outubro, então, pode falar. Não, eu acho que também foi bom para a gente voltar a produzir conteúdo para o Instagram, né? Porque, como a Leite falou, a gente estava com foram 4 grupos que foram, né, intercalando de 15 em 15 dias e é um deles. Então, foi bem cansativo para a gente também, né? Que para pegar um livro, pegar outro, enfim. E daí, que nem a gente falou, tinha os encontros mensais do ciclo anual. Então, na última semana do mês era a semana que era mais agitada, enfim. Então, foi uma forma de a gente se obrigar, digamos, a voltar a criar conteúdo para o Instagram, porque a gente ficou um tempo produzindo, né, e tendo os encontros, e depois a gente deu uma parada. Então, daqui a pouco é uma coisa que a gente pode voltar para ano que vem. A gente entende que nem todo mundo tem a disponibilidade de ficar 1 hora e meia conversando. Daqui a pouco, se a gente fizer um vídeo curtinho, a gente pode passar alguma ideia, alguma provocação, enfim, para as pessoas, e elas vão estar, né? Vou pensar sobre isso. Então, são formatos diferentes para conversas também que podem ser diferentes, né? Até porque, ao mesmo tempo que os encontros eram quinzenais para quem participava, para mim e para o Bernardo, os encontros são semanais, porque toda semana a gente tinha demanda de leitura e encontro, já que os grupos eram intercalados. E o mês de outubro foi especificamente bem agitado, então nós tivemos os vídeos, nós tivemos a participação lá no YouTube da Escuta Atenta, né, onde a gente falou um pouquinho sobre cotidiano e tudo mais, desse vídeo está disponível. A primeira participação nossa, né, especial nossa. O primeiro convite específico, enquanto meu pequeno baobá. Depois a gente pode colocar nos stories o link lá do YouTube delas. E aí o Bernardo participou no Dia dos Professores da primeira Jornada Gaúcha de Educação Infantil, que foi organizada aqui em Porto Alegre, né? Era um dia que era um sábado letivo para mim, apesar de ser feriado, e o Bernardo teve a oportunidade de ir. Não sei se você quer falar um pouquinho, Bernardo, nesse momento. Foi bem legal, porque foi a primeira vez, depois de muito tempo, que eu fui em algum evento, né, relacionado à educação. Então foi bem legal ver o quanto que pessoas que eu já tinha visto, né, online durante a pandemia e tal, estavam lá, né, fazendo fala e conversando. Então é legal ver que tem uma materialidade nisso que a gente fala, né? Não é só o virtual. E as pessoas que estão no virtual, elas também trabalham no dia a dia, ou não, né? Com as crianças, enfim. Mas tem um ser humano, que nem eu, que às vezes fica só uma questão virtual, às vezes a gente perde esse contato, né? Olha só, se a pessoa tem as dúvidas, tem questionamentos, não é só aquele vídeo, né, editado todo bonitinho, ela também, né, tem que nem todo mundo. Então foi bem interessante ver. E ano que vem vai ter, então daqui a pouco é um evento que eu e a Lei, né, se a gente conseguir, a gente consegue participar, porque a gente entende que o meu pequeno bobá, meu pequeno bobá tá tomando uma forma, né? Era só a Lei, daí eu me cheguei, agora cada vez a gente consegue conversar com mais pessoas, então a gente está tomando um fôlego, assim, e é legal ver, que nem eu falei no início, quando os grupos vão tendo mais gente, mais pessoas vão conhecendo, mais pessoas vão indicando, estou aqui porque eu recebi uma indicação de X pessoa, né? A gente vai criando essa rede de contatos e de professores que estão interessados em fazer uma educação diferente, né? Isso aí. E ainda em outubro, nós tivemos, então, mais um encontro aberto, um grupo de estudos de encontro único e gratuito, que foi sobre o livro Antropologia da Criança, esse livrinho aqui. A gente até teve a ideia de fazer o grupo como um fechamento do grupo Infâncias, História, Cultura e Política, nessa perspectiva da antropologia para a infância, né? E aí, em outubro, começaram os 2 grupos que se findaram agora em dezembro, que foi a terceira edição do
do grupo de estudo Registros na Educação Infantil, da professora Luciana Osteto, e o livro que caiu aqui da minha mesa e agora eu não tenho como resgatar, que foi o livro Jardim de Infância para a Vida Toda, que foi uma leitura que a gente foi trazendo para o nosso contexto, mas que não foi uma leitura fácil, justamente por falar nessa perspectiva da aprendizagem criativa e tecnológica, né? E também um pouco de puxa. Não, o legal desse livro foi que nem o da Sem Linguagem, assim, foi um livro que eu já tinha visto falar sobre, tinha visto ele ali, mas tá tão bonita a capa e tal, e eu acho que a Leite também, inicialmente foi uma meio decepção, assim, a gente foi achando que ia ser uma coisa, foi outra, mas pelo meio, pelo finalzinho, ele foi pegando mais uma abordagem mais pedagógica, digamos, mas enfim, foi bem bom no final, mas o início parecia que a gente estava vendo uma publicidade da Lego, assim, que a cada meio parágrafo era uma coisa da Lego. Mas aí, Bruna, é a Bruna do Espaço Ponte, é a Bruna, né? Bruna, se estiver por aí, quiser participar da nossa retrospectiva, faz o convite aqui, ou nos avisa, enfim, porque a Bruna, que nem a Leite falou, eu sou um que eu não conhecia muito do Winnicott, e ter a conversa com a Bruna me fez querer ler mais sobre ele e entender a paixão da Bruna, que nem de ir lá atrás e estudar bastante o Winnicott, que é um que eu, pelo menos, não tenho leitura muito, e é um que daqui a pouco a gente pode fazer uma leitura, porque é uma pessoa que vira e mexe, tu ouve ali, é o Winnicott, que nem é o Paulo Freire, às vezes, não sei o quê, Paulo Freire, como uma coisa solta, mas né, tem todo um porquê dessa pessoa ser uma referência na área que ela está falando, e às vezes a gente se perde, né? Que nem a gente fez ano passado do Piaget, eu e a Lei, a gente tentou fazer o grupo de estudos e foi uma leitura difícil, assim, sabe? Mas daqui a pouco, ano que vem, tal, a gente pode tentar de novo, porque esses grandes nomes da educação, eles são por um motivo, né? Mas a gente tem que tentar entender o que essa pessoa está querendo dizer, por mais difícil que seja. Mas eu acho que o desafio é importante, sabe? Então, e que nem a Lei está falando dos registros na educação infantil, foi a terceira vez que a gente leu, e na terceira vez eu consegui entender qual era a lógica do blocão, por exemplo, que é uma coisa que eles falam lá, é assim que faz. Eu tentei fazer com umas colegas minhas do berçário e deu certo, sabe? Então, às vezes a gente tem que repetir a leitura, tem que repetir a prática, a proposta, para que a gente possa pegar o tino dela. Então, é interessante que a gente tem que reler, às vezes, né? A Brasglau, qual o nome do livro? É o livro do Winnicott, que é o Bebês e Suas Mães. Tá. Acho que é esse. Se não for, tu grita aí para nós. E, então, foram esses os grupos, os encontros, as participações do Meu Pequeno Baobá, que foram muitos, né? Quando a gente para olhar, hoje mesmo a gente estava falando, eu e o Bernardo, que a gente não tinha se dado conta, né, da quantidade de material. Fora isso, vocês podem ver ali no nosso feed que nós produzimos, sim, conteúdos, não tantos, mas nós produzimos. Sim, até no início do ano a gente produziu um pouquinho mais, né? E também tinha alguma outra coisa que eu ia falar sobre o feed, mas agora eu me esqueci. Mas então, gente, eu já recebi perguntas hoje ali no WhatsApp da Meu Pequeno Baobá de qual a programação para o ano que vem. Né? A programação para o ano que vem é ter um bom parto e poder se organizar. Mas o que acontece? Eu e o Bernardo, nós já conversamos em alguns momentos que a gente tem uma perspectiva de trazer autores brasileiros para falar das pedagogias participativas, inclusive para falar de Régio, para falar de, enfim, né, de Jamie Pickle, mas que sejam autores daqui, da nossa realidade, que trabalhem com as crianças brasileiras, nas escolas brasileiras. Então, nós já temos uma lista de autores e de livros que a gente tem interesse de trazer e que a gente vai organizar tudo isso. E o motivo dessa espera, então, como eu falei, também é um pouco porque, a princípio, entre final de fevereiro e início de março, eu vou ter um bebê, então eu não posso assumir com vocês um compromisso. Vamos fazer grupo a partir de fevereiro e daqui a pouco tem que sair correndo para o hospital. Não, então vamos esperar esse momento acontecer. Mas hoje eu e o Bernardo conversamos e nós queremos
se tudo der certo, então, ter uma live lá no nosso YouTube no dia 24 de janeiro, que depois a gente vai divulgar ali direitinho, que vai se chamar Acolher o Ano Inteiro. O acolhimento como uma metodologia de trabalho. Né, que é justamente para trazer essa perspectiva de que acolher não é só no período de adaptação, não é só no início do ano, e também de trazer vários recortes de um livro que nós já estudamos, que é o Diário de Acolhimento na Escola da Infância, que é um livro maravilhoso, e enfim, a gente já leu, já estudou, volta e meia a gente fala dele. E acaba que, né, quando... Durante a pandemia, né, logo que começou a pandemia e tal, que as escolas fecharam, a escola em que a gente trabalhava, tá, vamos fazer então grupos de estudo, né? E o grupo de estudo foi do Diário de Acolhimento. E eu lembro que a primeira vez que eu li, tipo, ai, que livrinho, né, básico, nem fala muita coisa e tal, e não dei muita bola. Gostei, mas não foi nada assim, nossa, que livro. E daí depois a gente foi reler ele enquanto o Meu Pequeno Baobá, e eu pensei, gente do céu, que livro bom. E hoje mesmo eu estava relendo ele, folheando ele para ver as marcações que eu tinha feito. Nossa, olha cada coisa potente que esse livro fala. E a questão eu ia dizer o problema, não é que é um problema, a questão ele não fala assim, nossa, isso aqui vai revolucionar. Não, justamente o contrário, as pequenas coisas que vão fazer uma revolução na educação, né? É o cotidiano, é o olhar para as pequenas coisas. Então é um livro tão acolhedor, assim, ele é acolhedor para o professor, coloca as demandas do professor, ele entende que não é fácil, mas é um trabalho necessário se a gente quer uma questão diferente, né? E eu estou pensando agora, Lady, justamente daqui a pouco pela questão, né, da gravidez, do nascimento, daqui a pouco a gente pode começar a criar outros tipos de conteúdo, né? Conversas, assim, no Instagram ou no YouTube, enfim, porque a gente todo professor tem conhecimento sobre a sua prática. Eu acho que a gente que está nesses 2 anos de estudo também a gente tem. Então, daqui a pouco, a gente, né, poder conversar e tal é tão bom. Só vou ler ali o que a Jaqueline Patrick colocou. Eu participei de 2 grupos e amei. Foi muito significativo e aprendi muito. Quero participar de todos ano que vem. Ó, a Jaqueline já está garantindo a vaga. E a Neiva botou, agradeço de coração a participação no grupo de leitura. Fez muito sentido. A Esther botou maravilhoso o assunto da próxima live. E a Neiva botou acolhimento, ótima abordagem, é preciso dialogar e reverberar sobre esse assunto. Então é bem legal, né, de que o quanto que... E esse livro ele vai trazer sobre essa questão de acolhimento como uma prática, né, cotidiana e não só no início do ano. É legal a gente pegar o início do ano, porque, né, tá todo mundo falando sobre isso, mas pegar esse gancho e levar para o resto do ano, né, porque a criança tem que ser, a criança e o adulto tem que ser acolhidos, né, diariamente. E agora eu lembrei aqui o que eu queria falar também, que além dos grupos gratuitos, a gente sempre busca fazer sorteios, ou de livro, ou de vaga nos grupos que são fechados. Então, também é uma outra maneira que a gente busca de alcançar mais pessoas, né? Porque isso gera uma visibilidade, e também de proporcionar para pessoas que daqui a pouco têm o interesse, mas que não tem como participar naquele momento daquele grupo. Então, nem perguntei para o Bernardo como é que estão as demandas dos certificados, mas se não estão, estarão, né? Fiquem tranquilos, que a gente sempre... Vão ser enviados até o final do ano. Tem ainda o selinho 2022. E eu vou tentar, gente, não vou prometer, mas vou tentar organizar essa linha do tempo para a gente compartilhar ali no nosso feed, para que vocês vejam direitinho tudo o que aconteceu e ver como a gente trabalha bastante também. Mas, por enquanto, né, a gente não queria se estender também, porque algumas pessoas estão de recesso, outras que trabalham em escolas privadas não estão de recesso. Então, a gente deixa aqui, eu em meu nome, em nome do Bernardo, quero deixar um muito obrigado a todos que nos acompanharam, sejam lá nas publicações, nos grupos, nas lives, pessoas que a gente teve a oportunidade de conhecer, pessoas que nos conheceram, e dizer que, na verdade, ao mesmo tempo que a gente fica muito cansado, que a gente fica de verdade, a gente fica lisonjeado, assim, porque a gente vê
que tem um retorno, né? Então, quando a gente tá lá e alguém diz, o fulano tem sorte, o Beltrano não sei o quê. Não, não é sorte, gente. A gente estuda muito, a gente se dedica muito, justamente para não falar besteira, e às vezes a gente fala besteira também, porque faz parte desse processo, né? Então, que todos nós tenhamos um fechamento de ano excelente e um 2023 melhor ainda, né? Que as coisas comecem a tomar um ritmo mais tranquilos, porque eu tenho certeza que muitos de nós tiveram as consequências do retorno, né, de crianças que nunca tinham ido para a escola, né, de como que foi a pandemia, agora de um novo aumento de casos de Covid, então a gente ainda vive essa angústia, mas que a gente tem a esperança de que 2023 seja um ano melhor em todos os âmbitos, né? Tenha uma promessa, um sonho aí de um melhor ciclo para todos. Então, da minha parte é isso. Não, e é isso, e que nem todo encontro, né, a gente sabe que as discussões nunca terminam, e teve encontros que era eu e a Leide, se deixava, a gente ficava 1h30 conversando, mas então a gente espera encontrar todos vocês ano que vem nos grupos de estudo, nas lives, nos eventos, enfim, né, para que a gente possa seguir encontrando outras pessoas que também estão interessadas em fazer uma educação diferente, e que nem a Leide falou, agradecer todo mundo, que desde a primeira pessoa que quis participar de um grupo de estudos lá em 2020, né? Então, da primeira pessoa até a última inscrita que participou, então é o nosso muito obrigado, porque isso nos estimula também a seguir estudando e tal. Então, né, esperamos encontrar vocês por mais ano que vem, certo? Inclusive para a live lá do finalzinho de janeiro, se alguém quiser, enquanto espaço de educação, né, que a gente sabe que vários educadores têm páginas, participar, por enquanto só temos eu e o Bernardo, né? Mas se mais alguém quiser participar da conversa, né, a gente coloca lá na divulgação, tudo direitinho, é só entrar em contato com a gente por aqui, pelo Face, até pelo YouTube, às vezes as pessoas comentam, ou lá no nosso WhatsApp. Sim. Então, boa noite. Boa noite, pessoal. Até. Tchau.